Abra sua Bíblia, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6, e vamos ler os primeiros 5 versículos. Então acompanhe comigo, por gentileza. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono, não procure descansar, livre-se como a gazela se livra do caçador. Amém? Então, nesse momento, eu quero que você curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra, lida e que será ministrada aos nossos corações. Nós nos submetemos à autoridade do teu Espírito Santo. Fala conosco, é o que nós te pedimos, por Jesus Cristo. Amém. Queridos, Provérbios capítulo 6, o nosso tema de hoje é: não dê um cheque em branco. O livro de Provérbios, como nós temos observado, é um livro de sabedoria prática. Não se trata de uma sabedoria teórica, mas de uma sabedoria que pode ser aplicada e deve ser aplicada nas decisões da vida. A sabedoria de Provérbios, como já expomos no primeiro dia dessa série, e para quem nos acompanha hoje ou quem está assistindo esse vídeo sem acompanhar a série, esse vídeo, essa ministração faz parte de uma sequência que pode ser acompanhada e pode ser verificada, as anteriores, aí através do nosso canal no YouTube. Nós estamos falando fazendo uma exposição do livro de Provérbios, e o nome da série é Sabedoria para a Vida. Colocamos o nome dessa série de Sabedoria para a Vida, porque se trata de uma sabedoria preventiva. Ou seja, Provérbios foi escrito não para resolver um problema que já existe, mas para evitar que ele aconteça. Por isso, é uma sabedoria que inicialmente tinha como foco e destino os jovens. Porque os jovens, porque acredita-se, essa é a regra geral, que os jovens ainda não aprenderam todas as lições da vida. Algumas lições são aprendidas apenas através da experiência e através daquilo que nós chamamos de quebrar a cara. Algumas lições que nós aprendemos custou caro para nós. Algumas lições que nós aprendemos custou para nós um preço muito alto. Então o livro de Provérbios, ele tenta oferecer uma lição que custe mais barato. Ou seja, você não precisa bater com a cara na parede, porque o livro de Provérbios já está dando para você algumas instruções que evitarão e farão com que você não se precipite na vida. Hoje,
nós falaremos nesses 6 primeiros versículos, nesses 5 primeiros versículos, sobre esse perigo que é algo que cerca a vida do incauto, que cerca a vida do inexperiente. Provérbios 6, o autor começa a dar orientações para a vida financeira. Por quê? Porque, embora hoje a gente considere em gavetas separadas a vida emocional, a vida financeira, a vida profissional, a vida pessoal, no mundo antigo, para o sábio, e de maneira apropriada, pensava assim o filósofo daquela época, que não dá para colocar em gavetas separadas as dimensões diferentes da vida. Por quê? Porque essas dimensões, elas estão completamente conectadas. Vou dar um exemplo. Se a vida financeira não vai bem, a sua estrutura emocional fica abalada. Pastor, eu conheço alguém que consegue dormir e acordar. Ele deve a Deus e o mundo, mas ele não se preocupa, ele não perde o sono por isso. Pois bem, essa é a exceção de alguém que já está acostumado a dever e não se preocupar com o que deve. Mas a regra geral é que quando a vida amorosa não vai bem, a vida profissional também fica prejudicada. Quando a vida profissional vai muito mal e a vida financeira vai pior ainda, o relacionamento em casa, em família, também fica prejudicado. Ou quando a vida financeira não vai bem, ou quando a vida conjugal não vai bem, você fica pessoalmente muito abalado com aquilo. Ou seja, o judeu tratava a vida como uma conexão de relações. Não dá, como se trabalha na atualidade, colocar em gavetas separadas, como se a minha vida fosse uma série de compartimentos. A sua vida não é uma cômoda de 5, de 10, de 20 gavetas. A sua vida é uma conexão de relacionamentos e de relações e de dimensões existenciais. Portanto, a Bíblia, que quer orientar, trazer instrução para que você viva bem, ela vai dar instruções em todas as áreas, inclusive sobre a área que nós vamos tratar agora, que é a área financeira. Veja, o autor de Provérbios aqui está alertando os seus ouvintes e a nós sobre um dos riscos. Há 2 riscos aqui. Nos versículos 1 ao versículo 5, você tem o primeiro risco, a primeira ameaça à sua estabilidade financeira. Qual é a primeira ameaça? É a fiança, que hoje nós vamos chamar de fiança, ou aval, ou mais popularmente conhecido como emprestar o nome. O segundo, ou a segunda ameaça, nós trataremos na próxima quinta-feira, que vai dos versículos 6 até o versículo de número 11. O versículo 6 até o versículo 11 fala sobre a segunda ameaça à prosperidade.
a vida financeira, que é a preguiça. Então, na quinta-feira que vem, nós vamos falar sobre a preguiça. Mas hoje, nós queremos falar sobre essa primeira ameaça, do verso 1 ao verso 5, que fala sobre a fiança, que fala sobre o aval. E eu quero explicar isso da maneira mais didática possível para você hoje. Primeiro, eu vou fazer uma rápida explanação do que o texto bíblico diz, e depois atualizar isso para a nossa realidade. Veja, o versículo 1, você que está com a Bíblia aberta, dá um conselho. Versículo 1 diz: meu filho, se você emprestou o nome, se você se tornou avalista, se você se tornou fiador do seu próximo, com um aperto de mãos. Por quê? Ele fala com um aperto de mãos. Porque naquela época não havia a prática atual da assinatura de um contrato. Então não havia caneta, não havia a utilização do pergaminho com essa finalidade. Então, quando alguém se comprometia, ele fazia o quê? Ele apertava a mão e ele dava a sua palavra na frente de testemunhas. Para a realização de um negócio, ia-se à frente da cidade, chamavam-se 10 testemunhas, ou menos, e isso daria validade. Para quê? Para o negócio. Foi com o passar do tempo, com a perda de crédito da palavra, que essas garantias foram sendo aperfeiçoadas. Então, quando alguém dizia: eu vou te pagar dia tal, na frente de testemunhas, caso ele não honrasse com a palavra, invocava-se as testemunhas, convocavam-se as testemunhas para que testemunhassem contra ele. Ou seja, era uma sociedade que, como aquela que a gente conheceu, ou aquela geração que a gente conheceu dos nossos pais, dos nossos avós, era uma sociedade que valorizava o poder da palavra, a validade do compromisso. Ou seja, a validade do compromisso não estava atrelado ao que alguém assinava há 50 ou 60 anos, mas estava atrelado ao caráter, à integridade pessoal. Então a pessoa dizia: olha, eu não preciso assinar um documento para cumprir com a minha palavra, porque a minha palavra tem valor. Agora, o versículo 1 diz: meu filho, se você assinou um contrato, é isso que ele está dizendo. Se você assinou uma nota promissória, se você se tornou fiador, se você se tornou um avalista, e eu estou substituindo a assinatura, atualizando o texto, porque o aperto de mão significava essa confirmação, essa ratificação do compromisso. Então, se você se empenhou por um estranho, se você, versículo 2, caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, você agora está prisioneiro do que você falou. Ou seja, o que o autor está dizendo é que aquele que se torna um fiador de alguém, ele se torna, teoricamente, um prisioneiro. E eu vou explicar. Naquela época, quando alguém não pagava a dívida e era acionado
com a evidência das testemunhas para pagar o que havia assumido, primeiro, ele tinha que dispor dos seus bens para pagar a dívida. Suponhamos que aquela pessoa não tivesse bens suficientes para pagar a dívida. Então, o que acontecia? Os filhos podiam ser dados como pagamento, ir para a escravidão, trabalhar para pagar. E se ele não queria colocar os filhos, ele mesmo poderia ir para pagar as dívidas. Mas se a dívida fosse muito grande e o trabalho que ele pudesse oferecer não fosse suficiente, então o credor poderia pegar os filhos, pegar a esposa e ainda pegar o marido e arrastá-lo pelo poder que era conferido ao Estado, arrastá-lo para ser escravo para pagar a dívida. Ou seja, quem se colocava na situação de fiador, ele estava, em primeiro lugar, colocando em risco a sua própria integridade. Segundo lugar, ele estava colocando em risco a vida e o bem-estar da sua própria família. Então, Provérbios usa a linguagem: você se torna prisioneiro através das palavras que você diz. Então, meu filho, se você cometeu essa burrice, eu estou atualizando para você. Se você cometeu essa tolice, se você se precipitou, se você não pensou direito, se você agiu por impulso e de repente aceitou o convite para ser fiador de alguém, pelo amor de Deus, não vá para casa dormir. Vá para a casa dessa pessoa que te convenceu e convença ele a colocar outro no seu lugar, ou então a tirar seu nome. Convença ele a você sair dessa arapuca. Saia dessa armadilha. Por quê? Porque você não só está se colocando em risco, como você também está colocando em risco a vida da sua família. Saia disso. Não assuma esse compromisso que você não pode em lugar do outro. Por quê, meu filho? Cada um deve ser responsável pelas suas escolhas. Não está certo que alguém faz uma escolha de ser irresponsável financeiramente, não paga suas dívidas e agora eu tenho que pagar em lugar dele. Meu filho tem que pagar em lugar dele. Minha esposa tem que ser sacrificada em lugar dele. Meu filho, seja sábio. Não coloque a sua família em risco. Guarde o que é mais importante para você. Proteja a sua vida, proteja seus bens, proteja a sua casa. Aí, ele diz: mas se isso acontecer, verso 5, tente se livrar, como uma gazela se livra do caçador. Olha a metáfora que ele usa. A metáfora é de uma presa e um caçador. E você é quem? Você que assinou um cheque, ou uma duplicata, ou uma promissória com uma avalista, você é o quê? Você é a presa. O credor é o quê? É o caçador. Com o poder do Estado,
ele vai caçar você. Então, livre-se do laço que pode prender você, amarrar você e tirar de você a sua liberdade, a sua qualidade de vida. Então agora depois de ter explicado a orientação bíblica, eu quero atualizar isso para a legislação e a situação brasileira hoje. Aplicar essa palavra para que você entenda qual é a realidade hoje. Veja, isso pode acontecer na sua vida de 3 maneiras. Quantas maneiras? 3 maneiras, você pode anotar aí. Isso pode acontecer na sua vida hoje de 3 maneiras. Primeira maneira é através de um aval. Repita comigo, aval. A segunda maneira é através da fiança. Repita comigo, fiança. E a terceira maneira é através de um empréstimo, de crediário ou cartão, alguma coisa nesse sentido. Eu vou explicar para você. Como é que isso acontece na primeira modalidade? O que é um aval? O que é um avalista? É quando alguém chega para você e diz assim: olha, eu estou querendo comprar uma coisa, eu estou querendo comprar no crediário, eu estou querendo fazer uma compra, mas lá não aceita meu nome. Então, precisa de uma segunda pessoa para assinar o título. Eu dei meu cheque, ele disse que não aceitava a minha assinatura só se eu achasse alguém para assinar no verso do cheque. Você pode assinar no verso desse cheque para mim? Olha, eu quero comprar aqui na duplicata, mas ele disse que só me vende se eu achar um amigo que assina no verso desse documento. Você tem coragem de fazer isso? Aí você, persuadido, cai nessa. Aí eu vou lhe explicar o que é isso. Você se tornou um avalista. O que é o aval? O aval, o que é o avalista? É quando você se responsabiliza, é mais ou menos assim. O vendedor desse produto, ou de qualquer outro, ele quer vender fiado, mas ele não quer tomar o prejuízo. Como ele não quer ficar com o prejuízo e o risco de tomar um calote, o que ele faz? Ele transfere esse risco para um terceiro, no caso, aquele que aceita ser avalista. Ou seja, ele quer vender o produto dele sem ter risco algum, transferindo o ônus, o risco, para uma terceira pessoa. Aí você assina. Aí eu quero lhe explicar o que é isso. O avalista é aquela pessoa que assina no verso de um cheque, de uma duplicata, ou até mesmo de uma nota promissória. Então, o que isso significa? Quando você se torna avalista, preste atenção nisso, eu estou falando agora embasado na legislação atual. Quando você se torna um avalista, o credor, o dono da dívida, ele tem a opção de cobrar você primeiro, se ele não quiser cobrar o outro. Por lei, o avalista, ele se torna o principal coobrigado junto com o outro que assinou a dívida também. O credor tem a liberdade de escolher quem ele quer cobrar. Vamos supor que o seu vizinho, ou aquela pessoa que você sabe que tem a vida desorganizada financeiramente, pede para você assinar como avalista, e você assina. Aí o credor vem e ele não quer ter trabalho com ele, porque sabe que aquela pessoa tem dificuldade ou é enrolado. Ele pode vir cobrar você primeiro.
Aí você fala, não, pela lei você tem que cobrar ele. Não, pela lei ele pode cobrar você primeiro. Você sabia disso? Eu estou falando aqui embasado na legislação, na lei. Aí você diz assim, eu não vou pagar. Ah, é? Você não vai pagar? Não, quem vai pagar é ele, foi ele que comprou. Mas está aqui o seu nome. Não, mas eu não vou pagar. Não vai? Não, então tá bom. Sabe o que essa pessoa pode fazer? Ela leva esse título para protesto em cartório. O cartório vai protestar essa duplicata, essa nota promissória, esse cheque ou qualquer coisa que você tenha assinado. E aí, depois desse protesto, segue o prazo, o curso normal que a legislação estabelece. E esse protesto pode se transformar numa execução. E se isso for executado, ou seja, você pode ter algum bem seu penhorado rapidamente. Por que rapidamente? Porque não é necessário a apresentação de provas. Não é necessário, com um título protestado, com um título de crédito, ele não exige que se monte um processo. Se você disser, não, eu não coloquei meu nome não, vamos chamar as testemunhas, não tem negócio de testemunha, meu amigo. Não tem negócio de montar processo, meu amigo. Se você assinou, esse título vai ser protestado e um bem seu pode ser penhorado. Outra coisa, para ser um avalista, segundo a lei, não precisa de consentimento do cônjuge. Então vamos imaginar que o homem ou a mulher, o homem, o colega dele de trabalho chega e fala assim, olha meu amigo, me ajuda aí. Assina aqui para mim, eu estou querendo fazer uma fezinha lá em casa, não estou conseguindo. Ah, é? Você vai ajudar ele a fazer a fé na casa dele e você vai perder a sua fé na sua casa. Ele vai ganhar credibilidade nas coisas dele e você vai perder a sua. Aí você assina. Depois chega uma pessoa cobrando na sua casa. Aí quem vai atender é a mulher. Que é isso? Não, isso aqui é um protesto. Um protesto? Como assim? Não, está no nome do seu esposo. Mas meu marido não chegou com nada aqui em casa. E aí o marido chega em casa de tarde. O que foi isso, meu amor, que chegou essa cobrança aqui? O que foi que você comprou? Não, eu não comprei nada. Foi o meu amigo que comprou. Pois é, pior ainda. Porque agora nós teremos que pagar, porque você fez isso. Isso pode dar, como já tem acontecido, isso pode dar até separação. Agora deixa eu lhe dizer a diferença entre o aval e a fiança. Vamos supor que alguém chegou para você e em vez de falar assim, seja meu avalista, a pessoa fale assim, seja o meu, vamos lá, completa aí, seja o meu, fala fiador. Vamos lá, 1, 2, 3, seja meu fiador. Irmão, se uma pessoa chegar falando isso para você, irmão, repreende o espírito diabólico e saia correndo, em nome de Jesus. Eu vou lhe explicar e você está longe de entender o que eu vou acabar de lhe dizer, que você não sabe que está na lei. Talvez muitos não saibam, mas eu vou lhe dizer. Dizer o que significa ser fiador. Primeiro, a fiança é a responsabilidade que você assume num contrato que você vai ter que assinar. Seja um contrato de aluguel, seja um contrato de financiamento bancário, seja um contrato de um empréstimo ou qualquer outro tipo de contrato. Você vai assinar lá no campo como
fiador. Aí eu quero lhe explicar, se você fizer isso, em qual encrenca você está entrando. Então escute aí. Primeiro, o fiador parece que ele é menos grave do que o avalista, mas não é. Porque no caso da fiança, o credor não pode cobrar você primeiro. Ele tem que cobrar primeiramente quem? O devedor. Então você fala assim, pastor, não tem nada a ver não. Eu fui fiador de uma pessoa, mas é o seguinte, é ele que vai pagar. E ele vai ser cobrado primeiro, pela lei ele tem que ser cobrado primeiro. É verdade. Só que pela mesma lei, esgotadas as prerrogativas legais de cobrança, vem para você. E não vem para te cobrar não, vem para receber, e eu vou lhe provar como. Olha só uma coisa que você não sabe. Talvez. Se você comprar um equipamento como esse, e não conseguir pagar, a loja, seja ela Armazém Paraíba, ou seja ela qualquer uma dessas outras que tem por aí, que eu não vou dizer o nome para não dar ibope, que eu não estou ganhando para isso. Se você comprar um equipamento desse no crediário, ou fizer qualquer dívida em seu nome, e não der conta de pagar, a loja vem tomar a sua casa? Vamos lá, diga para mim aí, responda, participa comigo aqui. Disso aqui eu sei que todo mundo entende, porque todo mundo compra. Vamos lá, se você não der conta de pagar um computador que você comprou, eles vêm tomar a sua casa? Vêm tomar seu carro? Não vem. O seu nome vai ser o quê? Negativado. E na concepção de alguns, 5 anos passam. Está limpo de novo, para comprar de novo. Eu sei que aqui não tem gente assim. Mas se tivesse, eu ia recomendar a você nem dizer que congrega nessa igreja. Em nome de Jesus, nem diga que é crente. Para não envergonhar o nome de Jesus. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Que você não sabe. Se você assinar como fiador de alguém para comprar um aparelho desse, ou pagar um aluguel de uma casa, você está colocando em risco aquilo que a lei antes protegia. Existe uma lei, e você pode conferir depois, a lei 8009/90, é a lei da impenhorabilidade dos bens de família. Então, se você comprou um carro e não pôde pagar, o banco não pode tomar a sua casa. Ok? Até aqui? Fácil de entender? Exceto se aquela casa estiver hipotecada. Mas se você comprou qualquer outra coisa que não é o seu próprio imóvel e não deu conta de pagar, você não vai ter o seu bem tomado, porque existe uma lei que protege a sua moradia, que é a lei da impenhorabilidade da propriedade família. Meu amigo. Mas existe nessa lei uma cláusula, que se você assinar um contrato como fiador, você perde a proteção da lei 8009/90. Ou seja, você perde a proteção da impenhorabilidade do seu bem de família se você assinar como fiador. Pastor, eu assinei como fiador, a pessoa não deu conta de pagar, a justiça pode vir tomar minha casa? Pode.
Pastor, mas existe uma lei que me protege, eu não posso ficar sem teto. Você abriu mão do seu direito e está na lei 8.009 quando você se tornou fiador. Você sabia? Se você assinar um contrato como fiador, você pode perder sua casa. Aí tem gente que não faz isso, não entende isso. Aí eu vou lhe dar alguns motivos, baseado no texto em que nós lemos, para você não ser avalista, para você não ser fiador e para você não emprestar seu nome. Aí chega a mulher ou o amigo, diga: mulher, eu estou querendo comprar umas coisas aí, mas meu cartão já está estourado, querendo comprar um sapato, eu vou para uma festa de casamento, quero comprar um vestido novo e um sapato novo, e meu marido não pode saber, então me empresta teu cartão aí, que aí eu passo no teu cartão e no dia tal eu te pago. Eu vou lhe dar alguns motivos para você não emprestar seu nome, para você não ser avalista, para você não ser fiador. Primeiro, se a pessoa não está conseguindo comprar, geralmente é por dois motivos. Primeiro, é porque ela está muito endividada e o banco não quer emprestar mais para ela. O banco analisou o histórico dessa pessoa e diz: eu não empresto mais para você, porque você já tem muita dívida. Como ela não suporta guardar, ela não suporta mais dívidas, ela arruma outra pessoa para suportar as dívidas dela. Se a pessoa não está conseguindo comprar, se não é esse motivo, é porque ela não cuidou do seu próprio nome. Ela não cuidou do seu próprio nome. Ela agora está com o nome sujo. Pastor, ela não cuidou do nome dela, mas ela vai cuidar do meu. Vai cuidar do seu, né? Essa pessoa não teve cuidado com o nome dela, ela não teve cuidado. Aí você fala: não, mas ela agora vai cuidar do meu. Será que se ela não cuidou do nome dela, ela vai cuidar do seu? Ela deixou o nome dela ficar sujo e vai deixar o seu também. Agora olhe para cá. Segundo motivo. Primeiro, a pessoa não está conseguindo comprar, ela não cuidou do seu nome e ela não vai cuidar do seu. Segundo motivo, a partir do momento que você empresta seu nome, você se torna o responsável pela dívida. Aí, você empresta o cartão, por exemplo, que é a diferença de um aval e de uma fiança, mas ok, mas eu empresto. Pastor, eu emprestei meu cartão e fulano foi lá e comprou 3.000 reais no meu cartão de crédito e agora veio a fatura. Aí o banco está ligando, pastor. Aí sabe o que você faz? Para ver se funciona? Você diz assim para o banco: eu vou lhe dar o número da minha amiga, do meu irmão, porque eu comprei, mas na verdade o que eu comprei foi para ele. Então quem está usando é ele. Liga para ele. Ou então você pegou um dinheiro emprestado e deu na mão de uma pessoa e assumiu o financiamento do banco no seu nome. Aí quando o banco ligar para você para lhe cobrar, você fala assim: não, vai lá na casa do fulano, ele mora aqui na outra rua de trás, porque eu dei o dinheiro foi para ele. Vai ver se funciona. Ou seja, você se torna responsável. Caso a pessoa não pague, terceiro motivo, para você não fazer isso, terceiro motivo, caso a pessoa não pague, o nome que vai ser negativado é o de quem? Adivinha? É o dela? É o seu. Terceiro motivo. Quarto motivo. A depender do tipo de dívida, como nós já falamos, você pode ser cobrado judicialmente. Se for um aval, pode ter seus bens penhorados. Se for uma fiança,
Você pode perder até o seu bem de família. Não tem, quinto motivo, garantia nenhuma de que essa pessoa vai pagar você. Não, pastor, mas ela me deu a garantia. Qual é a garantia que você tem que ela vai te pagar? Pastor, a minha amizade vale muito para ela. Vale? Então entra nessa furada para você ver. O quanto vale sua amizade? Quando você empresta seu nome, você coloca um cheque em branco na mão da pessoa. Você arrisca seu relacionamento com ela. Porque se ela não pagar, você não vai perder só o que você emprestou, não. Você vai perder essa amizade que você tanto prezava. Mas se você deseja ajudar esse pastor, mas eu quero ajudar essa pessoa. Ela quer comprar algo, ela não tem como comprar, eu quero ajudar. Então, minha sugestão para você: essa pessoa precisa comprar algo, você quer ajudar? Quero, pastor. Então ajude, porque ser generoso faz parte também. Mas saiba como ajudar. Eu vou lhe dizer como é que você vai ajudar. Você não vai lá passar o seu cartão. Quanto é a dívida? Quanto é que a pessoa quer comprar? É R$500? É R$1.000? Você tem, primeiro, você tem esse dinheiro para pagar? Você tem que ter. Porque se ela não pagar, a fatura vai chegar no seu nome. Não adianta mandar a fatura para ela. Você tem esse dinheiro, os R$500? Então faça o seguinte: pegue os R$500 e dê na mão dessa pessoa. E fale assim: eu vou te emprestar. E você vai me pagar no dia tal. Porque se ela não lhe pagar, mas pelo menos você não recebeu uma cobrança, você não foi negativado, você não vai chegar para comprar uma coisa e vai descobrir que seu nome está sujo. Então empreste o dinheiro. Se você quer ajudar, não passe cartão, não vá no crediário, dê o dinheiro para a pessoa. Empreste. Pastor, eu não quero ajudar dessa maneira. Eu quero ser fiador, porque eu quero ser fiador dessa pessoa. Então eu vou lhe dar algumas dicas rápidas para a gente terminar, antes de você assinar o contrato de fiador. Primeiro, sente com essa pessoa e procure saber, não só ela, você tem que saber como é que está a vida financeira dela. Se de tudo isso você ainda estiver decidido a ser fiador, eu vou lhe dar uma sugestão: pelo menos faça com alguns cuidados. Sente com ela, veja, peça o contra-cheque dela, peça o extrato bancário para ver quanto cai, peça para ela todas as dívidas para saber quanto ela ganha. E depois que você fizer uma análise, porque é assim que o banco faz. O banco não lhe pede toda essa documentação, porque ele puxa pelo seu CPF, ele sabe quanto você ganha e quanto você deve. E o banco não empresta sem fazer análise de crédito de cada um. Por que você vai fazer isso? Então, se você quer ser fiador de alguém, está decidido, então saiba como está a vida financeira dessa pessoa. Pastor, é meu irmão, eu quero ajudar. Ok, ajude. Mas procure saber como é que ele está. E terceira coisa, converse com a sua esposa e com seus filhos. Fale assim: olha, eu quero ajudar meu irmão. Ele precisa morar em algum lugar e só aceita contrato com o fiador. Ok? Podemos ajudar? Aí você vai dizer: olha, o aluguel é tanto, é R$1.000 o aluguel. Então, em 12 meses, dá 12.000. Nós temos condição de pagar se ele não pagar? Ah, temos. Então tá bom. Você topa comigo a gente ajudar ele? Topa. Por quê? Porque ela tem que estar sabendo que se ele não tiver condições, quem vai pagar é a família. E a família tem que ter condição de pagar esses 12.000 para não perder a casa, para não perder seus bens. Pastor, por que eu tenho que perguntar para a esposa e para os filhos? Porque o bem que você tem não é só seu. Quem mora debaixo da sua casa é a sua família. Então eles têm que saber o risco que eles estão correndo
antes de eles dizer assim, papai, pode assinar. Nós vamos para debaixo da ponte com o senhor. Assine. Então, converse com a família. E se ainda assim você estiver disposto a ajudar, ajude. Mas ajude sabendo dos riscos. Essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje. Pastor, isso quer dizer que eu não posso ajudar minha mãe, eu não posso ajudar meu pai, eu não posso ajudar meu irmão? Você pode. Você deve ajudar. O que você não deve fazer, sabe o que é? É colocar a sua família em perigo por causa de um terceiro, ainda que seja um irmão. Mas se você acha que vai ser fiador de um valor pequeno que você pode pagar, e você quer ajudar essa pessoa, então ajude. Tá certo? Agora, se trata de uma fiança bancária, de uma dívida de 100 mil, pode ter certeza que sua casinha vai para o beleléu. Porque se você não tiver 100 mil no cash, seu bem de família pode ser tomado. Pastor, do jeito que o senhor falou, eu estou saindo daqui com o sentimento de que eu não tenho que ajudar ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ajudar as pessoas. Mas tem pessoas que é melhor você dar do que você emprestar. Você fala assim com sua esposa, nós vamos dar. No nosso entendimento, nós não vamos falar para essa pessoa, mas no nosso entendimento nós estamos dando para ela. Se ela pagar, bem. Se ela não pagar, bem também. Aí você empresta. Tá certo? Quem está passando por necessidade, você quer ajudar. Mas aí você empresta e você, o quê? Esquece daquilo. Porque você sabe o risco que você assumiu. Então, essa palavra, ela tem instrução para tudo na vida. Não tem uma área da sua vida que aqui não tem instrução para ela. Todas as instruções que existem por aí, não tem nada novo. O mais antigo está aqui, Está aqui. Há mais de 2.500 anos já tinha essa instrução aqui. O camarada entra numa boca, cai numa arapuca, se quiser. Porque aqui tem instrução para ele. Tem instrução para você. Quantos estão gratos a Deus por essa noite? Quantos aprenderam hoje alguma coisa que não sabia? Glória a Deus. Então que Deus abençoe a sua vida.